Oi galera, tudo bem? Eu me chamo Morgana, sou psicóloga e vim aqui conversar com vocês hoje sobre um tema que eu amo, que eu gosto muito, que é a psicologia, mas relacionada aos Estados Unidos. Eu sei que vários de vocês que estão me acompanhando aqui são da área da psicologia, tem outras áreas afins aqui também, e aí eu vou falar um pouquinho sobre como é que é essa profissão lá nos Estados Unidos, porque tem muita diferença entre Brasil e Estados Unidos nesse sentido profissional. Então eu vou falar hoje da psicologia, mas se vocês quiserem que eu fale sobre outras profissões, comentem aqui no vídeo, não deixem de seguir, de curtir, e aí me questionem que eu posso estudar e pesquisar mais para vocês para vir trazer um pouquinho mais de informações, já que tem tantas diferenças assim relacionadas à nossa atuação profissional aqui no Brasil e à atuação profissional lá dos Estados Unidos. Só reforçando para vocês, não deixem de comentar, de curtir, de dar o like aqui no canal para que eu continue fazendo os vídeos para vocês e falando um pouquinho mais de como é que está sendo a minha experiência no visto EB2NW. E falando nisso, já que vocês estão aqui procurando sobre os Estados Unidos, não deixem de dar uma olhadinha nos outros vídeos, vou deixar o link aqui para que vocês saibam um pouco mais sobre o meu processo do visto EB2NW, como é que tá os passos, quais são os andamentos, que eu sempre venho aqui atualizar vocês. Então vamos lá para o assunto do vídeo. Como eu falei para vocês no início, eu vou falar um pouquinho sobre a psicologia, sobre a diferença que tem da psicologia no Brasil e nos Estados Unidos. Para começar, a maior diferença de todas é: quando nós nos formamos psicólogos aqui no Brasil, nós já somos psicólogos com os 5 anos de graduação. Essa é a principal diferença nos Estados Unidos, porque quando você se forma lá na graduação, você não é psicólogo, você não pode atuar ainda na área da psicologia. Essa, acho que é disparada assim, a diferença que tem entre as áreas. A psicologia nos Estados Unidos, ela é uma das mais populares que se tem mais de milhões de pessoas que se formam na área, porém não significa que vão ser psicólogos e que vão atuar. Aqui nós trabalhamos muito mais com pesquisa no mestrado e no doutorado. E lá a pesquisa é muito mais nesse momento da graduação. Eles não aprendem clínica, como nós aprendemos aqui no Brasil. Eles não aprendem a atender o paciente ainda, eles ficam muito mais focados na teoria, tanto da psicologia quanto da filosofia, do que aprender a prática. Eles não têm aquele tempo no final da graduação de estágios e etc. que nós temos aqui. Isso eles vão ter quando chegar lá no mestrado e no doutorado, se eles fizerem. Se não quiser fazer mestrado e doutorado, a pessoa que se formar em psicologia pode atuar em outras áreas. Para essas outras áreas, tem uma lista que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, algumas áreas que podem ser de atuação profissional com a formação em psicologia. Mas vocês vão ver que o psicólogo em si, psychology, que se chama nos Estados Unidos, não está aqui. Pode ser policial, pode ser coaching, pode ser educador, pode ser várias outras coisas, menos psicólogo ou um conselheiro, um counseling, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, uma curiosidade que eu trago antes de falar para vocês sobre o mestrado e doutorado é que eu não preciso ser formado, graduado em psicologia para entrar no mestrado e no doutorado em psicologia nos Estados Unidos. Vocês vão ver que muitos profissionais que se formam psicólogos depois, com mestrado e doutorado, fizeram graduação em outras áreas, como filosofia, matemática, geografia, história, direito, qualquer outra área. Não é a tua graduação que vai definir qual que vai ser a sua atuação profissional. E aí, a pessoa vai se formar em qualquer área, como eu disse para vocês, não precisa ser em psicologia, mas ela decide que quer trabalhar como conselheiro ou como psicólogo. Aí, para isso, então, ela vai para o mestrado e para o doutorado. Pode ser que a pessoa faça mestrado e doutorado junto nos 5 anos, tem essa possibilidade, ou que ela escolha só fazer os 2 anos de mestrado e depois decida ir para um doutorado, se assim for da vontade de cada um. Então, quando se forma no mestrado, quando a gente decide ir para o mestrado e a gente quer atuar na área clínica, nós não vamos ainda ter título de psicólogo. Então, eu faço mestrado, eu tenho mestrado já aqui no Brasil, e aí eu decido ir para os Estados Unidos e validar meu diploma lá. Eu não vou já me tornar uma counseling, que é o que se chama
o profissional com mestrado nos Estados Unidos, porque eu vou precisar fazer algumas horas a mais de clínica e de supervisão, além de uma outra prova, que daqui a pouco eu falo para vocês, para que eu possa ser counselor. Então, com o mestrado, eu vou me tornar conselheira, não vou ainda ser psicóloga. O conselheiro vai atuar muito como o profissional da psicologia aqui no Brasil, pode atuar em várias áreas, desde que tenha supervisão. Então, pode atuar com famílias, com individual, com psicoterapia em grupo, trabalhar na área organizacional ou trabalhar com dependência química. Tem várias sub-áreas que são possíveis tendo o mestrado em psicologia. Então, o counseling, ele pode definir, ele pode atuar em algumas sub-áreas. Essas sub-áreas são relacionadas ao abuso, uso e abuso de substâncias psicoativas, o mental health, que aí seria o psicólogo, né, como eu falei antes para vocês, atendimento individual, familiar, o conselheiro de carreira ou escolar, o baseado nas questões mais familiares, que é o que nós temos da sistêmica, principalmente aqui no Brasil, e reabilitação de forma geral. Uma coisa bem importante, aqui um parênteses que eu preciso abrir para vocês, tá? Então, eu me formo no mestrado, eu vou atuar nessa área lá nos Estados Unidos, faço tudo o que precisa, tenho todas as qualificações e as credenciais para isso. Porém, eu ainda não sou uma psychologist, ainda não sou psicóloga, então eu não posso abrir minha clínica por conta própria, tá? Para ter clínica, eu preciso ser supervisionada por um psychologist, porque eu ainda não sou uma. Então, eu não posso ir lá e abrir minha clínica como a gente faz aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem muitos profissionais que se formam em psicologia, ainda não têm pós-graduação, não fizeram especializações na área, mas já se sentem capacitados com a graduação e aí decidem começar os atendimentos. Principalmente agora que nós temos os atendimentos online, né? Então tem muitos profissionais que finalizam a graduação e começam a realizar os atendimentos online ou vão para alguma clínica presencial. Então, o psicólogo nos Estados Unidos não pode ainda fazer isso. Psicólogo não, né? O counseling, que é a pessoa que tem mestrado. Se às vezes aparecer alguns gatinhos aqui no vídeo, eu tenho duas gatas, tá? A Luna e a Bela. Às vezes elas vão aparecer aqui no vídeo demitidas porque elas são assim mesmo e gostam de aparecer na frente das câmeras. Vou falar sobre uma coisa que vocês querem muito saber, principalmente sobre a diferença dos salários do Brasil e Estados Unidos, para quem tem o mestrado em psicologia, para quem é o counseling, tá? Eu vou falar para vocês com base no que é na Flórida, que é o estado que eu pretendo morar quando eu me mudar. Eu vou falar como é que tá a base de salário lá. Nos Estados Unidos se fala em salário anual, então não é por mês como a gente está mais acostumado aqui no Brasil. Geralmente os contratos lá são por ano. Então, o salário do mental health, do counseling, na Flórida, tem uma base de $75 mil por ano, que dá em média de $6 mil por mês. Então, vocês podem fazer o mestrado, chegando lá na Flórida, e aí fazendo os 2 anos, a supervisão e a prova, que é necessária, né, depois. Ou vocês já têm um mestrado aqui no Brasil, que é o meu caso, e aí eu vou chegar lá, eu quero validar o meu diploma para mim já começar a atuar. Então, eu vou solicitar a validação do meu diploma. Eu preciso ter 2 anos de trabalho supervisionado por um profissional licenciado, que é o psychologist, e no mínimo 1.500 horas para isso. E além de todas essas horas que eu vou ter de supervisão, eu preciso passar numa prova que se chama National Clinical Mental Health Counseling Examination. Então, eu vou fazer essa prova depois de todas essas horas. A gente não precisa se assustar já com essa prova, até porque a gente estuda muito aqui no Brasil ainda durante a graduação e a gente vai ter um tempo de experiência profissional lá, um tempo para estudar antes da realização, né? A gente vai chegar lá, vai ter que fazer todas essas horas de estágio supervisionado. O estágio supervisionado já pode ser remunerado, eu já posso estar atuando numa clínica porque eu vou ter um psicólogo, um psychologist que está me orientando e aí eu já posso estar atuando de forma remunerada. Falamos agora sobre o counseling em mental health, agora vamos falar então do psychologist
o psicólogo nos Estados Unidos, que é quem precisa ter o doutorado. O psychologist, então, nos Estados Unidos, ele está muito mais voltado para a área médica, para avaliação psicológica, para a parte da neurociências, psicopatologias, então esses estudos mais voltados para os transtornos mentais relacionados à psiquiatria. E aí, além disso, vai ter uma autonomia muito maior para trabalhar, né, enquanto psicólogo clínico, e também vai ter esse foco na parte de pesquisa acadêmica. Mas é uma pesquisa acadêmica muito mais desenvolvida, né, muito mais voltada para as questões específicas de saúde mental, para questões científicas, que eu sou psicóloga cognitiva, então me brilha muito os olhos quando eu pesquiso sobre mestrado, sobre doutorado, e aí eu vejo muito sobre isso, sobre o quanto eles pesquisam, o quanto a prática da psicologia baseada em evidências, que é algo que eu gosto muito, está muito mais desenvolvida lá do que aqui no Brasil, que é essa parte científica, que demonstra o quanto a psicologia ela é científica também, e o quanto o nosso trabalho é importante, o quanto nós ajudamos muitas pessoas e o quanto a ciência comprova isso, que não é só algo filosófico, como muitas pessoas ainda pensam da psicologia, e que o conhecimento dela está pautado em coisas que não são acessíveis, que não são palpáveis. Não é isso, e lá nos Estados Unidos essa parte científica está muito mais aflorada, e eu acho isso magnífico, eu acho isso muito legal de pesquisar, de estudar, e fica até difícil decidir qual mestrado, doutorado eu quero fazer lá, e aí decidir onde eu quero morar, porque tem muita coisa legal, muita coisa que eu quero aprender. Existem 2 níveis de doutorado, então. O PhD em Psychologist, que é o PhD, e o PsyD, que seria mais voltado para a área clínica, enquanto o PhD seria mais voltado para a área da pesquisa. Vamos falar então sobre o salário de quem tem doutorado, de quem é um psychologist nos Estados Unidos. Então tá uma média na Flórida de $116 mil por ano, o que dá em média 9,6, 9,7 mil dólares por mês. Muito mais do que nós estamos acostumados aqui no Brasil com o salário do psicólogo, né? Para completar, então, a minha carga horária, eu preciso ter 4.000 horas de atendimento supervisionado com um psychologist já formado e aplicar também para um exame para profissionais práticos na área da psicologia. O exame se chama Examination for Professional Practice in Psychologist. Eu vou deixar aqui do lado o nome dos 2 exames para mestrado e para o doutorado, para vocês conseguirem pesquisar e aprender um pouco mais sobre essas áreas. Outra informação bem importante é que depois da minha saída como psicóloga aqui do Brasil, o meu CRP não vai mais ser válido. Não vai mais ser o CFP, o CRP que vai me supervisionar enquanto atividade profissional. Tem uma nota sobre isso que fala que o profissional vai ter que atuar, vai ter que se especializar conforme o local que ele for morar, o país que ele for morar. Então, por isso que vocês, mesmo se formando aqui, entendendo muitas coisas aqui do Brasil, se forem se mudar para os Estados Unidos ou qualquer outro lugar, vocês precisam aprender como é que funciona a profissão de vocês nesse local para poderem ter a atuação profissional, validar diploma, entender todos os quesitos para poderem atuar. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho as diferenças do Brasil e dos Estados Unidos. Lógico que quando eu for para lá, vou poder falar com muito mais experiência, contar como é que está sendo para mim, contar como é que está sendo validação de diploma, etc, para vocês entenderem mais. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, comentem aqui, me questionem, que aí eu vou pesquisando e publicando aqui para vocês. Então não esqueçam e não deixem de deixar o like de vocês aqui, de comentar, de curtir e de me seguir também nas outras redes sociais para que a gente possa ter um contato mais próximo. Beijos e até o próximo vídeo!